Oi, turma do segundo ano, preparados para mais uma aula? Preparados para aprender? Que bom! Então vamos iniciar a nossa aula do dia 18 de maio de 2021. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês se lembram que essa semana nós estamos estudando uma história muito legal e muito divertida? Então vamos relembrar um pouquinho a história em estudo? Bom dia, todas as cores, da autora Ruth Rocha? Então vamos lá. Primeira questão: quem é o personagem principal da história? Vocês se lembram? É o nosso amado camaleão, não é verdade? Ele é o personagem principal da nossa história, aquele aqui, ó. E aqui diz o seguinte, ó: por que o camaleão vivia mudando de cor? Porque ele queria agradar os outros, não é verdade? Então, nós vimos no videozinho da história que vocês receberam aí, dessa história aqui do livro, Bom Dia Todas as Cores, que o camaleão vivia mudando de cor para agradar os outros. Ele queria agradar as outras pessoas. Então, toda hora alguém ficava pedindo ele para mudar de cor. E ele sempre acabava mudando de cor para agradar os outros. Não é verdade? E aqui? Qual é a cor preferida do camaleão? Cor rosa, né? É a cor preferida do camaleão. Eu sei que lá no finalzinho da história, né? O camaleão decidiu que ele não ia mais ficar mudando de cor para agradar os outros. Que ele ia ficar com a cor preferida, que é a cor rosa, que era a cor que ele mais gostava. Certo? Bom, então vamos continuar aqui, ó. Na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer o seguinte, lá no número 1. Leia a lista das cores que o camaleão ficou e pinte a sua cor preferida. Então, essas aqui são as cores que o camaleão ficou na nossa história. Cor de rosa, azul, alaranjado, verde, encarnado, branco, preto, roxo, amarelo e vinho. Muitas cores, né? Então, vocês vão pintar a sua preferida, certo? Bom, continuando aqui, leia e complete o texto laconado. Então, vocês vão ler esse texto aqui, ó, que é o mesmo texto que está aqui, só que está faltando algumas palavrinhas. Então, vocês vão olhar aqui para completar aqui embaixo. Olha aqui, ó. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Essa é a primeira frase. Ó, vocês agora já sabem como era o camaleão. Então, aqui a professora explicou a primeira. O restante vocês vão olhando aqui e completando aqui embaixo as palavras que estão faltando, certo? Pode ler todo o texto aqui e aí vocês vão observando as palavrinhas que tem aqui e as palavrinhas que estão faltando, certo? Combinado? Bom, continuando aqui, nós vamos para a nossa atividade de matemática. Aqui na nossa atividade matemática, nós temos uma tabela de cores. Aqui, ó, observe a tabela de cores. Nós temos as cores e temos os votos aqui, ó. O amarelo tem uma quantidade, o roxo, o rosa e o verde. Então, vocês vão observar essas quantidades aqui, certo? E aqui na letra A, qual a cor que teve mais votos? Então, vocês vão analisar as quantidades e vão marcar qual opção que teve mais votos. Se juntarmos os votos da cor rosa e amarelo, o resultado será... Então, vocês vão ter que achar aqui qual que é a cor rosa, qual que é a quantidade da cor rosa e põe aqui. Do amarelo, coloca aqui. Então, vocês vão juntar. Por quê? Porque aqui diz, ó, juntar os votos. Então, vocês vão fazer uma adição. Vão juntar, certo? Aqui tem um espaço que a professora deixou para vocês fazerem os cálculos e depois a resposta que vocês encontrarem, vocês vão marcar aqui. Combinado? Número 2. Escreva por extenso os números que aparecem na tabela. Então, vocês vão observar aqui esses números e vão escrever o nome desses números aqui. Combinado? E o número 3 é um probleminha. Diz o seguinte: o camaleão gosta muito de frutas
Então, de manhã, ele foi ao mercado e comprou uma dúzia de bananas. Vocês lembram quanto que é uma dúzia? Então, vocês vão registrar aqui. 2 dezenas de maçã. Vocês lembram que uma dezena vale 10 e 2? 10 mais 10. Quanto é que vai dar? Então, vocês já sabem, né? E aí, vocês vão colocar e fazer a continha, tá? Aqui tem um espacinho que a professora deixou para operação, para vocês fazerem os cálculos e colocar a resposta. Lembrem-se que todo problema precisa de uma resposta, porque aqui não tem uma pergunta. Quantas frutas o camaleão comprou? Então, vocês vão colocar, camaleão comprou, e vai registrar o resultado que você encontrou. Certo? Combinado? Bom, continuando a nossa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo como medida. Então, nós vamos falar aqui, ó, na nossa aula de história, ó, é preciso ganhar tempo. Mas por que medimos o tempo, né? O que faz ganhar tempo? Quem é o dono do tempo? O que é perda de tempo? A gente sempre tem essas expressões, né? Ah, eu preciso ganhar tempo, né? Ah, não, é uma perda de tempo, né? Mas como que a gente faz para medir o tempo, né? Aqui tem até uma poesia para a gente fazer uma leitura, um poema. Um poema para ler e brincar. Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano, tempo de vida. Então, a gente tem algumas formas para a gente medir o tempo, né? E o relógio é uma delas, assim como na nossa história do camaleão, ó, a nossa história do Bom Dia Todas as Cores. O camaleão tem um relógio. Ele não tinha um relógio para medir o tempo, para acordar cedo? Então, é uma forma de medir o tempo, não é verdade? E então, temos muitas formas para a gente medir o tempo, né? Como que a gente mede a semana, por exemplo? A medida utilizada. A medida de tempo, né? O calendário. Pra gente ver, a gente sempre fala um pouquinho sobre o calendário, não é verdade? O dia da semana, o dia do mês, não é verdade? Bom, então essas questões aí são para vocês pensarem um pouquinho, certo? Eu vou ficar aguardando ansiosa as fotos das atividades, certo? E até a próxima aula.